João 19. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhe disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: Levem-no daqui, vocês mesmos o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, e um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele, dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, junto dela, o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam
de vinagre uma esponja e, fixando-a num cânico de ísopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fosse tirado das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos serão quebrados. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus.